Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Para calcular o preço de um serviço, não basta conhecer os custos e despesas da empresa. Isso porque formar preço vai muito além da matemática. Quem explica este assunto é o consultor da Escola de Negócios da Assim, Ronaldo Cordeiro, que é contador especialista em controladoria e direito tributário. Olá, Ronaldo, bem-vindo ao Empreenda Assim. Olá, muito obrigado pelo convite. Bom, para começar, quais critérios devem ser levados em conta na hora de estabelecer o preço de um serviço? Bom, essa pergunta é bastante interessante porque muita gente pode se enganar achando que a formação de preço tem base simplesmente em matemática. A verdade é muito diferente disso. A matemática é, sim, o primeiro passo, para que a gente possa ter uma ideia de viabilidade do preço, mas de longe ela sozinha não resolve. Cada empresário tem que ter ali o seu posicionamento de mercado, a sua estratégia de atuação, para que o preço também possa traduzir isso. A verdade é que o preço ele denota no final a reputação da marca, a reputação do serviço. Então, sim, é importante que você faça todas as apurações de custos, de despesas e verifique o quanto o preço cobre tudo isso. Mas a verdade reside na estratégia. O bom preço reside na estratégia de segmentar seus clientes e de dar reputação aos seus serviços. E essa reputação, como todos sabem, tem um preço, Todos nós temos preferências, E quando a gente adquire um serviço, por assim dizer, a gente também tem preferência de maior durabilidade, maior qualidade, maior beleza, tudo isso são atributos que interferem no preço. Olha, é muito importante quando o assunto é preço, que a gente entenda uma coisa fundamental que é o ponto de partida, Todos nós temos no processo de prestação de serviço alguns padrões que são os padrões tradicionais de mercado. E que na realidade a diferença entre um prestador de serviço e um comerciante é que o prestador de serviço ele cria atributos ao serviço e coisa que raramente acontece no comércio, já que o produto está pronto e normalmente empacotado por uma indústria. Então entenda, você é prestador de serviço, você é um industrial, você é quem vai fechar esse pacote e oferecer ele ao seu cliente. Então pense muito bem sobre isso, Quais são os atributos desse pacote de serviços que você está vendendo? Por que você prefere esse cliente e não aquele? Em algum momento você vai ter que dizer não a alguns que vão te procurar enquanto clientes, mas que na realidade não estão dispostos a pagar o seu preço. Você precisa lembrar disso. Certo, e o que fazer no período ou mês em que não é possível cobrir os custos da empresa? Bom, essa pergunta ela precisa ser imaginada a partir das razões que causaram aí a falta de recursos. Existem duas coisas fundamentais aí que precisam ser analisadas e nem sempre o preço é o motivador da falta de recursos. Quando a tua empresa tem aí um momento de falta de recursos, você precisa entender, primeiro, se isso não é culpa de uma ineficiência operacional. Ou seja, internamente você custa mais que a concorrência, seus processos são mais pesados que a concorrência e por conta disso você custa mais e as margens ficam muito apertadas. E aí o que você tem que imaginar? Nem sempre o preço vai poder ser adequado ao seu nível de eficiência. O preço ele tem muito a ver com a reputação do seu serviço, mas ainda assim o mercado passa a ter uma certa soberania. Você tem que se comparar aos demais e entender por que teria justiça de cobrar um preço talvez 10% a mais que o mercado tradicional, talvez 15%. E entender por que a sua ineficiência pode ter problemas na precificação. Então, pode ficar calmo, nem sempre o preço é o assunto quando se falta recursos na empresa. Agora, pode ser que seja? Pode. Como é que eu descubro? Você tem que se comparar com o mercado mesmo e entender se o seu preço não está afastando clientes exatamente porque não se encontra no seu serviço nenhum diferencial de mercado e você acaba cobrando aí mais
do que o mercado tradicional e vai perdendo aí carteira, né? Isso é muito importante que você perceba. As reações para resolver problemas de falta de recurso residem nessas motivações. Se você tem ineficiência, você tem que se resolver internamente, né? Reduzindo custos, né? Fazendo um processo mais enxuto de prestação de serviço e, é claro, reduzindo toda a estrutura fixa da sua empresa. Se o assunto é preço, aí sim você tem que se adequar ao mercado e verificar se esse novo preço, sustenta toda a sua operação. Isso é bastante importante. Ronaldo, onde os prestadores de serviço mais costumam errar na hora de estabelecer preço? Eu costumo perceber, né, em minhas andanças por aí, que a preocupação da maioria acaba sendo sempre a concorrência, pura e simplesmente, né? E aí você não tem um posicionamento de mercado sólido, né? E aí o diferencial acaba nunca acontecendo, né? Então, esse tipo de atuação que faz com que você torne suprema a concorrência faz com que você tenha, da mesma forma, alguns erros tradicionais. Quais seriam? Você tem uma estrutura diferente da concorrência e, por conta disso, seus serviços são mais qualificados, têm maior qualidade, durabilidade. Isso custa dinheiro, então você não pode se comparar com a concorrência pura e simplesmente. A concorrência é apenas um ponto de partida, certo? Mas você precisa realmente entender quem são seus clientes. E nesse momento você vai poder entender que o preço é o quanto eles estão dispostos a pagar. Mas a disposição em pagar sempre vai se casar com os melhores atributos que você oferece. Então eu, Ronaldo, por exemplo, estaria disposto a pagar por um serviço que me oferece maior durabilidade do que me oferece maior beleza. Outra pessoa, por exemplo, vai estar apta a dizer, não, eu prefiro pagar por um serviço que termine em maior beleza do que em maior durabilidade. Tem cliente para todo mundo, né? Tem preço para todo mundo. O que a gente precisa realmente é ter um posicionamento adequado de mercado para que a gente possa, no final, atender aquele cliente que vai ser fiel, porque você vende exatamente os atributos que ele espera receber. Você cumpre os anseios que ele espera que sejam cumpridos. Essa é a estratégia, essa é a importância do negócio. Ronaldo, obrigada pela participação no Empreenda Assim. Eu que agradeço aqui e espero ter colaborado aí com a boa gestão dos preços para os nossos prestadores de serviço. Conversamos com o consultor da Escola de Negócios da Assim, Ronaldo Cordeiro, que é contador, especialista em controladoria e direito tributário. Ele falou sobre como estabelecer o preço de um serviço. Obrigada, associado, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Assim. Até mais! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.